Olá pessoal, sou o professor Sérgio Cardoso e nesse laboratório nós vamos verificar algumas informações a mais, alguns detalhes a mais do protocolo SPF, alguns comandos para poder verificar informações e também para a gente poder trabalhar com o Router ID. Bom, essa topologia ela é a mesma topologia utilizada no laboratório que nós fizemos relacionada ao SPF versão 2, utilizado no IPv4, e já está totalmente configurado. Então é o arquivo que terminou nessa atividade. Então se a gente entrar aqui no roteador e formos verificar a tabela de rotas, conseguimos, com o comando show iproute, conseguimos verificar que a tabela de roteamento está funcionando com o protocolo OSPF. Então, tem o Ozinho aqui indicando, temos o protocolo OSPF funcionando, rota default funcionando. Então eu posso, de uma máquina, eu posso realizar um ping ou um tracer, para ficar melhor, até o roteador lá de saída, e ele vai funcionar. Então, já estamos com o ambiente todo configurado. Bom, então vamos passar agora para algumas atividades relacionadas ao protocolo OSPF. Um comando que pode ser utilizado para o OSPF nós podemos ver o vizinho. Então, no caso aqui, eu estou em R1, em R1 é esse roteador aqui, os dois vizinhos deles vão ser que R2 e R6. Então, em R1, para podermos verificar o vizinho, posso dar lá show IP OSPF neighbor, e ele vai mostrar os vizinhos que nós temos do roteador R1. No caso aqui, o ID do vizinho, o router ID do vizinho, que está aqui. Do caso, um deles é 172.16.0.21, e o outro é 220.0.1. O estado, o tempo de validade da rede, o endereço, da rede não, da rota, da informação, qual a interface que está sendo utilizada para poder trocar essa informação. Então, a gente conseguiu visualizar aqui que temos dois roteadores vizinhos ao roteador R1. Também podemos utilizar o comando show IP protocols, que vai ter as informações relacionadas ao processo, o SPF está rodando, o Router ID, mais uma vez, mas aqui agora especificamente Router ID desse roteador, o Router ID do R1, a quantidade de áreas, as redes que estão sendo anunciadas em R1, então a rede 172.16.0.20, 172.16.0.0, a rede 10.0.0.0, e as informações de roteamento, para onde estão sendo enviadas, e a distância administrativa, dá o comando show IP OSPF, aonde nesse comando a gente consegue visualizar aqui também da mesma forma o processo, o Router ID do roteador, o número da área backbone, a quantidade de interface na área, 3, não tem autenticação, quantas vezes o algoritmo foi executado, o algoritmo de melhor caminho, o SPF foi executado, o número de LSAs, do Link State Advancement 9, então a gente tem mais informações. Então outro comando que a gente pode ver é o comando show IP OSPF interface, que ele mostra mais detalhamento das interfaces, então no caso aqui a interface Fast Ethernet 00, e o custo da interface, então o padrão do custo calculado no caso da Cisco, ele vai fazer o que? Ele vai pegar a velocidade de 100 megabits por segundo, que seria o padrão, e dividir pela velocidade da interface. Como a gente já trabalha com uma interface Fast Ethernet, então o custo dessa interface é 1. Aqui temos o Router ID do roteador, com quem ele tem adjacência, ou seja, quem é o vizinho dele aqui, da faixa Ethernet, que é o 220.0.1, o roteador vizinho. No caso da interface Fast Ethernet 1.0, ele está também AP, o custo dela também, a interface é 1, é o mesmo Router ID aqui, então estamos no mesmo roteador.
né, não tem, né, no caso, como está conectado à rede local, nenhum indicativo, né, da questão de vizinhança, né, então neighbor count 0. Já aqui no caso da Fastnet 01, a interface nossa, R1 está ligado com R6, tá? Então está aqui o endereço da interface, né, também o costume, que é uma interface Fast Ethernet, né, e está conectado, né, no caso aqui tem uma vizinhança conectado ao roteador, né, 172.16.0.21. Bom, agora vamos trabalhar na modificação, né, do Router ID, os IDs dos roteadores. Os Router IDs, eles são feitos de 3 formas. Né? Você pode mudar com o comando, né, do OSPF Router ID, você pode utilizar o endereço de loopback, né, do roteador, né? Então o endereço que você tiver do loopback para colocar ele como Router ID. No nosso caso aqui, a gente, né, não tem não foi definida nada, né, nenhum Router ID, nem interface loopback, nenhum dos roteadores. Então é determinado pelo maior endereço IP de qualquer interface ativa. Então aqui, por exemplo, em R2, né, se nós olharmos aqui, dá um show IP Protocols, a gente vai ver que o Router ID é o maior endereço aqui, 220.0.1. Pegando o roteador internet, olhando também Show IP Protocols, tá? O maior endereço que ele tem é o 221.0.1. Então ele usa o maior endereço para poder fazer o Router ID. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a configuração, né, dos Router IDs para poder facilitar, porque quando a gente não tem nenhum Router ID especificado, a gente pode ficar sem saber exatamente qual é o roteador que está trocando informações, a gente não sabe exatamente qual é o endereço, isso pode dificultar. Então a gente pode especificar o Router ID, vou começar também da mesma forma de R5, até chegar no roteador internet. Uma das formas de você fazer a configuração do Router ID é pela interface de loopback ou então pelo comando Router ID. No caso da interface de loopback, tá, o que nós vamos fazer é o quê? Entrar no modo de configuração e vamos configurar, né, uma interface de loopback para cada um desses roteadores. Então, eu vou fazer o quê? Vou aqui dar interface loopback 0 para entrar na interface loopback e vou dar um endereço IP para essa interface de loopback. No caso aqui, vou utilizar o endereço aqui, como ele é o R5, vou botar aqui que é 555, tá? Especifiquei esse endereço, né? Por minha vontade, né? Não tem nenhuma regra, com endereço /32, então é um endereço loopback só para essa própria máquina. Tá? Pronto, né? Configurei, né, o endereço para a interface de loopback. Vou salvar do roteador R5. Vou agora em R6 e vou fazer a mesma configuração. Então, conft interface loopback 0, IP address, agora 6666, 255, 255, 255, 255. Tá. Pronto. Salvei, write memory. Em R1, tá, eu vou fazer a mesma coisa, conft IP, desculpa, né, interface loopback 0, IP address 111 255 255 255 255. Ok, vou salvar. R2, né, mesma coisa, conft interface loopback 0, IP address 222 255 255 255 255. Enter. E vou salvar. No caso do roteador internet, nós já temos a interface, né, de loopback configurada, né, nosso artifício que a gente utilizou, então não vou fazer nenhum tipo de configuração. Bom, só pegando agora R1, se eu for executar o comando show IP protocols para verificar a questão do ID, verificamos que o ID ele não mudou. É porque depois que a gente faz essa mudança, é necessário fazer um reload. Só prestem atenção para realmente terem salvo, né? Então eu vou fazer de R5 até chegar em R1. Então vou dar lá um reload que ele vai recarregar as informações. Então estou recarregando R5.
Agora vou fazer com R6, né? Vou verificar, só mandar salvar novamente para não ter garantia. Reload, R1. Então, vou salvar para, né, não ter nenhuma surpresa. Então, reload. Em R2, white main, reload. Pronto, já estão, né, reiniciando. Então agora que já recarregou, né, todos os roteadores já foram recarregados, né? Então no caso aqui, R5, show IP OSPF neighbor, né, o vizinho lá é o roteador R6, então está lá com o endereço 6, né, é o router ID deles, então aqui show IP protocols, tá, router ID do R5, tá, certinho. R6, show IP OSPF neighbor, os vizinhos são os roteadores R5 e R1, então fácil de visualizar. R1 também da mesma forma, né, a gente consegue visualizar. Show IP OSPF neighbor, tá lá R6 e R2. Em R2, né, show IP OSPF neighbor, são os roteadores R1 e o roteador internet. Então conseguimos fazer a configuração, né, dos router ID utilizando as interfaces, né, de loopback. Agora, né, a outra configuração, né, seria utilizando, né, o comando router ID. Então, né, também é bem simples. Então é bem simples aqui, então, por exemplo, no roteador R5, né, vou entrar na configuração, vou entrar no roteamento SPF, e entrar com o comando router ID. Então, no caso, no R5, eu vou entrar lá com o endereço 55555555. Tá? Só que aqui no caso, né, para poder fazer também da mesma forma, né, para poder, né, carregar essa informação, né, eu vou salvar, eu poderia dar um reload, ou como até tem a informação que aparece ali, posso dar um clear IP OSPF process. Tá? Então, vou resetar todos os processos OSPF, yes. E agora, quando ele for carregar com show IP protocols, já vai aparecer um novo ID, o 555, né, já configurado. Da mesma forma, posso fazer os mesmos processos para os outros roteadores. Então, lá em R6, vou configurar router ID, primeiro entrar no router OSPF, router ID 666666. Vou sair, vou dar um clear IP OSPF process, yes. Então, ele já está agora carregando. Esse daqui, show IP protocols, já tem o ID dele novo, tá? E show IP OSPF neighbor, tem lá as informações dos vizinhos, né? No caso, eu tenho aqui, como vizinho, né, o 555, né, que é o R5, e o R1, que ainda não fiz a modificação. Em R1, eu vou fazer agora a modificação. Router ID 11111111. Salvar. Clear IP OSPF process. Yes. Em R2, conft router OSPF
1, router ID 22, 22, 22, 22. Vou salvar. Clear IP OSPF process. Yes. E vou fazer o mesmo processo também lá no internet. Aqui antes não tinha feito, já tinha o loopback. Enable conf t router OSPF 1 router ID 10, 10, 10, 10. Agora vou dar um clear IP OSPF interface. Clear IP OSPF process. Pronto. Então agora temos, né, todos os roteadores configurados com seus respectivos, né, router ID. Né, pelo comando router ID. Então agora aqui foi em R1, show IP OSPF neighbor. Então os vizinhos, né, R2 e R6. Então o router ID tem essa facilidade de se configurando manualmente o router ID. Você pode ter uma facilidade de você verificar, né, quem são realmente seus vizinhos. Então com isso, nessa atividade, conseguimos verificar, né, como é que a gente faz para poder fazer a mudança do router ID e alguns comandos, né, para poder analisar o funcionamento do OSPF. Então até a próxima atividade.